Nii Anderson Arapaço. Eu sou Bruna Siraipe. Nós somos da Rede de Comunicadores Indígenas da COIAB. Começa agora o podcast Amazônia Indígena, trazendo os destaques do mês de setembro de 2024. O podcast Amazônia Indígena é uma realização da COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. No início do mês de setembro, membros da Comissão de Organização e Acompanhamento da Elaboração dos Planos de Gestão Territorial e Ambiental PGTA das terras indígenas Betânia e Matintim, do Rio Içá, junto a lideranças de base da Articulação das Organizações e Povos Indígenas do Amazonas, a APIAN, participaram do curso Direitos Indígenas e a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. O objetivo do curso é formar multiplicadores para transmitir o conhecimento sobre direitos indígenas e o PNGAT. Esses multiplicadores serão fundamentais para promover discussões nas comunidades e fortalecer o protagonismo indígena durante a construção do PGTA e na elaboração de outros instrumentos de gestão territorial. Um dos participantes do curso, Samuel Colina, coordenador da Terra e Meio Ambiente da União dos Povos Indígenas do Médio Solimões e Afluentes, a UNIP-MSA, destacou a importância desse conhecimento em um cenário onde o marco temporal está sendo amplamente debatido. Além dos debates sobre a gestão territorial indígena, outras iniciativas importantes estavam em andamento. No dia 3 de setembro, o coordenador-geral da COIAB, Toya Manchineri, participou de um painel com uma temática essencial: o protagonismo das organizações indígenas, quilombolas e do campo na agenda educacionais e do clima. Esse diálogo faz parte de uma programação do evento Saberes para o Bem Viver, Territórios Sustentáveis, Educação e Mudanças Climáticas, que foi realizado em Belém do Pará, pela Faculdade Latino-Americana Flaxon, e seguiu até o dia 4 de setembro. A COIAB e a Flaxon, parceiras no Centro Amazônico de Formação Indígena, CAF, reforçam a importância de unir esforços na área da educação e do clima, criando estratégias que valorizem os saberes tradicionais e fortaleçam a sustentabilidade dos territórios indígenas. Ainda no dia 4, a COIAB e a Articulação dos Povos Indígenas do Tocantins, ARPIT, deram um passo importante rumo à inclusão digital. O coordenador tesoureiro da COIAB, Avanilson Carajá, e o coordenador da ARPIT, Marquinho Carajá, entregaram kits de internet para as comunidades da aldeia Botica e Mangal, localizadas na terra indígena Apinaiê. Essa entrega faz parte do projeto Conexão Povos da Floresta, uma iniciativa em rede liderada pela COIAB junto com CNS e a CONAC, e apoiada por mais de 30 instituições. O objetivo é conectar em rede mais de 5.000 comunidades extrativistas, indígenas, quilombolas, em territórios protegidos da Amazônia Legal, proporcionando acesso à informação e fortalecendo a comunicação entre os povos da floresta. Esses momentos refletem a crescente busca por autonomia e visibilidade das comunidades indígenas, seja no campo da educação ou da inclusão digital. No dia 12 de setembro, a luta pelos direitos indígenas ganhou destaque no cenário internacional. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, em conjunto com a COIAB, esteve em uma agenda com duas relatoras especiais da ONU, uma delas voltada à promoção e proteção dos direitos humanos no contexto das mudanças climáticas, e a outra ao direito a um meio ambiente saudável. Esse diálogo contou com a presença de 21 embaixadas, onde o coordenador executivo da PIB pela COIAB, Kleber Caripuna, denunciou violações contra os povos indígenas do Brasil. Entre as principais pautas estavam a Lei 14.701 de 2023 e a proposta de Câmara de Conciliação do Marco Temporal, liderada pelo ministro Gilmar Mendes, e a ameaça da PEC 48, que visa incluir o marco temporal na Constituição Federal. Essas medidas representam uma grave ameaça aos direitos dos povos indígenas, e a denúncia internacional é um passo crucial para mobilizar apoio
e conscientização global. De volta ao Brasil, cerca de 40 lideranças indígenas do Amazonas, Roraima e Tocantins se reuniram na aldeia Cachoeirinha, terra indígena Xerente, no Tocantins, para uma formação continuada sobre mudanças climáticas, carbono e rede mais jurisdicional. Esse evento, que ocorreu do dia 9 a 13 de setembro, foi promovido pela COIAB por meio de CAF em parceria com a Artituis. O objetivo da formação é capacitar as lideranças indígenas para dialogar diretamente com os governos locais, estaduais e nacionais, garantindo a participação ativa e justa dos povos indígenas nos projetos de rede mais jurisdicional, que visam a preservação ambiental e o reconhecimento dos serviços ecossistêmicos fornecidos pelos territórios indígenas. Enquanto isso, no município de Tapauá, Amazonas, o povo Apurinã viveu um dia memorável com a construção do protocolo de consulta do povo Apurinã do Igarapé Tauamirim e do Igarapé São João. Esse protocolo é um marco importante para garantir os direitos dos povos indígenas em qualquer projeto que envolva suas terras. Durante a cerimônia, a presença de Ivo Makushi, advogado do Conselho Indígena de Roraima, CIR, e da COIAB, Bruno Dastieri, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, e Zé Bajaga, da Federação das Organizações e Comunidades Indígenas do Médio Purus, FOSIMP, reforçou o valor desse documento, que é fruto de 4 anos de trabalho intenso do povo Apurinã, com o apoio do Instituto Internacional de Educação do Brasil, IEB, da COIAB e da Fundação MURI. O dia foi encerrado com tradicional festa Apurinã, o Xingané, celebrada com muita dança, a bebida caiçuma, beiju e peixe, marcando um momento de conquista e união. Esse trabalho faz parte do projeto Nossa Terra, Nossa Mãe, realizado por várias organizações indígenas com apoio da USAID. De 16 a 19 de setembro foi realizado o 11º Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, ENEI. O evento foi realizado na Universidade de Brasília, UNB, e contou com a participação de estudantes indígenas de diversas regiões do Brasil. A delegação de estudantes indígenas do Amazonas esteve presente no evento, que este ano teve como objetivo debater os 20 anos de presença indígenas na universidade. O evento teve como tema 20 anos demarcando as universidades, lutas e resistências, efetivando a permanência. Este tema é de extrema importância para reafirmar o lugar da ciência indígena nos espaços acadêmicos. Ainda no dia 19 de setembro, a Coordenação Geral do ENEI 2024 passou o bastão para os anfitriões do ENEI 2025, que será realizado em Manaus, consolidando também a escolha do anfitrião de 2026 no sul do Brasil. Em setembro, a cidade de Manaus recebeu o G20, fórum que reúne países de todos os continentes na tentativa de fortalecer a economia internacional e o desenvolvimento socioeconômico global. Esse ano, a cúpula de líderes do G20 será nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Mas reuniões preparativas acontecem em diversas cidades do Brasil, como foi em Manaus. Durante a realização do G20 em Manaus, lideranças indígenas e representantes de movimentos sociais realizaram uma manifestação ao redor do Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasques, na capital amazonense. A principal reivindicação foi a pauta sobre energia limpa e acessível para todos no GT de Pesquisa e Inovação do G20, além de outros direitos relacionados à justiça climática. A ação foi organizada pela 350.org, COIAB e outras organizações da sociedade civil. A Gerência de Povos Indígenas Isolados de Recente Contato da COIAB esteve presente no intercâmbio Iene Manchinero, em uma comunidade localizada no distrito de Fitzcarraldo,
na região de Madre de Dios, no Peru. Participaram do encontro especialistas indígenas, monitores e agentes etnoambientais, Manchinero, da terra indígena Mamodate, no Brasil, e agentes de proteção IENEI, da comunidade nativa Diamante, no Peru, que compartilharam experiência do trabalho e de proteção de povos indígenas isolados, realizados em territórios próximos da fronteira entre Brasil e Peru. No âmbito internacional, a COIAB, PODALI e a PIB participaram da Semana do Clima em Nova York, um dos eventos globais mais importantes na agenda climática internacional, entre os dias 22 e 29 de setembro. Os destaques da agenda foi o lançamento da publicação Amazônia à beira do colapso, boletim trimestral da seca extrema nas terras indígenas da Amazônia brasileira, produzido por meio da Gerência de Monitoramento Territorial Indígena, GEMIT, da COIAB. O documento reúne dados que denunciam a pior seca da história, apresentando um panorama de seca e estiagem vivido nos territórios indígenas. Dados da estiagem seca, maio-julho de 2024. Queimadas, maio-agosto de 2024. E nível dos rios, julho de 2024. A incidência foi realizada com o apoio da parceria Uma Gota no Oceano. Também na Semana do Clima em Nova York, o PODALI, Fundo Indígena da Amazônia Brasileira, participou do Fórum Xandia. Na ocasião, foi lançado o Fundo Jaguatá, da PIB. O evento foi realizado na sede da Fundação Ford. No fórum, Toya Manchineri, presidente do Conselho Deliberativo do PODALI, destacou a importância do Fundo PODALI para o movimento indígena da Amazônia. O Fórum de Xandia é a reunião do mecanismo de fundos indígenas dentro da plataforma Xandia para discussão e troca de experiência para potencializar o mecanismo indígena. Ainda no âmbito das incidências internacionais, Marcilene Guajajara e Cari Guajajara, representando a COIAB e a coordenação das organizações e articulações dos povos indígenas do Maranhão, COAPIMA, se reuniram com Francisco Cali Tizei, relator especial da ONU sobre os direitos dos povos indígenas, para apresentar as atuais violações dos direitos dos povos indígenas no Brasil, especialmente quanto ao marco temporal. Durante o encontro, entregaram uma nota técnica de assessoria jurídica, detalhando os fundamentos pelas quais os povos indígenas se opõem à possibilidade de conciliação sobre direitos fundamentais, principalmente os direitos territoriais. As incidências ocorreram em Genebra, Suíça, no marco da 57ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, em parceria com a India Law Resource Center. As lideranças indígenas estiveram envolvidas em diversas agendas para destacar a importância das terras indígenas enquanto zonas de segurança climática, devido ao desmatamento evitado e à proteção da biodiversidade. Além disso, foi entregue ao relator o boletim sobre a seca extrema na Amazônia, produzida pela COIAB. Essa documentação sublinha a gravidade da situação ambiental e como ela afeta diretamente os direitos territoriais e culturais dos povos indígenas. A PIB se retirou da Câmara de Conciliação do Supremo Tribunal Federal, afirmando que os direitos indígenas não devem ser negociados. O ministro Gilmar Mendes é o relator das ações judiciais que questiona a legislação aprovada a toque de caixa depois das ações próprio STF pela inconstitucionalidade da tese do marco temporal, segundo a qual só pode ser demarcados os territórios ocupados na data da promulgação da Constituição de 1988. Gilmar Mendes negou o pedido para a suspensão da lei. Em vez disso, estabeleceu uma Câmara de Conciliação para a realização de audiências públicas sobre o tema. A discussão havia sido encerrada em setembro do ano passado, mas voltou à pauta em razão da lei aprovada pelo Congresso Nacional, que vai em direção contrária ao que foram determinado pela Suprema Corte do país.
A PIB se retirou da Câmara de Conciliação por entender que os direitos dos povos indígenas, já garantido pela Constituição de 1988, não pode ser objeto de negociação. O movimento também questiona a desigualdade na representação do processo, já que a maioria dos representantes defende interesses dos ruralistas. Esses foram os principais destaques do mês de setembro. Você pode conferir nas redes sociais da Coiab. Segue a gente por lá. Nosso perfil é @coiabamazônia. Esse podcast foi produzido pela equipe de comunicação da Coiab. Roteiro: Maila Carajá e Nailson Wapichana. Revisão: Valdeniza Vasques. Locução: André Sorapasso e Bruna Siraipe. Edição de Sam Chavante. Produção: Gerência de Comunicação. Coiab. Unir para organizar, fortalecer para conquistar.